todos os vereadores, aos presentes, à imprensa, dizer que sempre são bem-vindos à casa. Queria também aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os vereadores, né, por essa experiência também passada aqui com a presidência, agradecer a postura, né, a compreensão, a paciência de todos os vereadores, agradecer também as meninas da casa. Meninas é bom, né? Meninas fica mais assim, né? As meninas da casa e os meninos da casa, né? O pessoal que deu cobertura, né? Em momentos mais tranquilos, em momentos também que precisou, né? De uma postura assim de receber as pessoas, também saber receber as pessoas. Então, queria agradecer a casa, né? Essa experiência. E agradecer também ao vereador Guilherme pela oportunidade, né? Dizer que eu já estou saindo da cadeira, não vou ficar aqui não, o senhor vai dirigir a sessão. Até eu podia dar o golpe, né? Eu podia fazer de conta agora, né, vereador? Mas não vou fazer isso não. Queria agradecer também ao vereador Guilherme, né? E de coração agradecer aos senhores vereadores, né? Pelo apoio, né? E pela compreensão. Eu queria devolver a palavra ao nosso presidente, né? O Guilherme Machevski. Obrigado, Guilherme. Ele vai continuar com os informes da mesa. Antes disso, só queria ainda fazer um convite que a Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Municipal de Esporte, convida a Vossa Senhoria para a solenidade da abertura do 20º Jogos Abertos Comunitário de Brusque. É no dia 5 de julho de 2013, na sexta-feira, às 19 horas, em 30 minutos, na Sociedade Santos Dumont. Então, estão convidados os vereadores e a comunidade brusquense. Muito obrigado. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer ao nobre vereador Valmir Coelho Ludwig pela condução dos trabalhos. Sair tranquilo, tá, Valmir? Sabendo da postura da sua pessoa, do nosso secretário, primeiro secretário, segundo secretário, e dos nossos pares, todos os vereadores. A gente sabia que a casa ia sempre ter uma postura correta, democrática, e foi assim que a gente acompanhou cada sessão. Eu não vi a hora de chegar 5 horas da tarde, a 9 horas da noite lá na Alemanha para começar a assistir a sessão, né? Então a gente acompanhava realmente, né? Que lá já era 9, 10 horas, quando vocês começavam aqui a trabalhar, nós já íamos dormir, mas eu ficava até um pouquinho mais tarde para saber se a sessão estava bem conduzida, e a gente sabia que o trabalho estava sendo bem conduzido, né? E essa experiência também que a gente participou lá na Alemanha foi muito importante, porque é dessa forma que a gente vai trazer um pouco mais de experiência, né? Da questão de pessoas que estão cada vez evoluindo, e a gente sabe que o nosso país precisa disso, e dessa forma a gente com certeza vai contribuir e vai colaborar com todos que estão, né? Nessa corrida, né? E a gente viu que o país precisa disso e as pessoas estão buscando isso. Então, dessa maneira, a gente colocou o nome à disposição para ir buscar e fazer esse trabalho. Então, mais uma vez, agradecer aos nobres vereadores pela contribuição que tiveram nessa casa, e a gente sabe da confiança que a gente pode ter em cada um de vocês, que o trabalho, né, para a cidade de Brusque, a preocupação de fazer um trabalho adequado, a gente sabe que a gente podia ter a certeza que ia acontecer, e da forma como aconteceu. Então, continuamos a sessão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que ocupam a galeria e a toda a imprensa. O assunto que me traz aqui hoje é sobre os deficientes, em especial os deficientes visuais. Obviamente, para falar aqui, eu tenho que colher dados, buscar informações. E nada melhor aqui em Brusque do que falar sobre os deficientes visuais que com o Sidney Pavese, que trabalha na Prefeitura no CREAS. Aprendi bastante com ele e vou passar um pouco disso e outras informações mais a respeito dos deficientes visuais. E claro que os cadeirantes também, os físicos. A ONC, a Organização Nacional dos Cegos do Brasil, foi fundada aí em junho de 2008. Hoje, o Brasil tem aproximadamente 2 milhões de pessoas totalmente cegas.
segundo o IBGE, essa pesquisa em 2010, segundo o IBGE também existem 45 milhões de pessoas com alguma deficiência visual ou física. E para esses deficientes, esses quase 2 milhões, existem hoje apenas 60 cães-guias, que são usados, todos já conhecem, por os deficientes visuais em nosso Brasil. É muito pouco para uma população tão grande de deficientes visuais. E conversando com o Sidney, ele explicou o que está sendo feito hoje em Brusque, no Brasil também, mas para nós aqui em Brusque, para os deficientes visuais. Primeiro, que está sendo criado um Conselho Municipal para os Deficientes Visuais, o que é bastante importante. E também toda uma estrutura que se faz necessário para esses deficientes. Eles enfrentam sérias dificuldades quanto às calçadas, que é um problema não só para os deficientes, mas para nós também. Até eu pediria que eu colocasse aqui, por favor, as fotos. Que essas calçadas não são só um problema para os deficientes, e para nós também, para as pessoas e as mães que usam do carrinho com as suas crianças. Veja essa foto. É claro que as pessoas têm um cuidado de pôr um vaso na calçada, para enfeitar até a calçada, mas acaba obstruindo a passagem, por exemplo, de um cadeirante. Como é que o cadeirante vai passar aqui nessa calçada aqui? Entre meio a calçada e o vaso. Ele não vai ter como. E isso se espalha pela cidade inteira, esse problema. Para os deficientes visuais também é um caso sério. Até para nós também, nós que enxergamos e temos esse problema. Veja essa outra calçada aqui. Um dos grandes problemas também, não são todos, que a maioria hoje já estão usando a rampa, fazendo a queda da calçada, para facilitar, então, a passagem, então, dos cadeirantes, pode parar aí, já, dos cadeirantes, e também aos deficientes físicos. Pode passar a próxima. Próxima. Essa. Vejam, hoje em Brusque, eu não tenho por que aqui também deixar de parabenizar, sim, a Prefeitura de Brusque e também o prefeito, pelas construções que estão sendo feitas hoje, com o uso do paver. E eu não sabia o nome disso aqui, eu acho que a maioria ainda nem sabe aqui. Eu não sabia, confesso, não sabia, fiquei sabendo através das informações. Que é a pista tátil, onde o deficiente visual, com sua bengala, vai tateando e assim, dessa forma, conseguindo andar pelas calçadas. Aqui é uma calçada particular, tá? Esse proprietário já teve cuidado de, quando fez a calçada, já usar, então, esta pista tátil para os deficientes visual. Pode passar outra, por favor. E tem vários problemas em Brusque. Sabemos que as calçadas é de competência do proprietário fazer a calçada, mas não padronizar as calçadas, como está sendo feito hoje. Então, como é que um deficiente físico ou um cadeirante vai conseguir descer essa rampa aqui? Ele não vai ter como. Então, é um sério problema que eles enfrentam. Pode passar mais fotos, por favor? Essa aqui também, essa já é uma descida. Então, o deficiente aqui, ó, além da descida, ainda tem vários obstáculos nas calçadas, buracos, tanto para físico como cadeirante. Como é que ele vai poder passar aqui? Aqui já tem um muro aqui, ó, ele não tem como. E aqui ainda tem uma subida. Lógico que ele vai, se o deficiente for aqui, com certeza ele vai empinar e vai acabar caindo com a sua cadeira. Outros problemas também aqui, ó, também não vai ter como passar, ele vai ter que usar a pista de rolamento, e também correr riscos de ser atropelado o próprio cadeirante ou deficiente físico. Aqui também, são todas fotos com problemas de esquina, que não tem as devidas rampas necessárias. Essa aqui já tem a rampa, ó, como facilita a vida dos deficientes. O guia tátil e a rampa. Essa obra aqui, inclusive, foi feita pela Prefeitura na Santa Rita, onde foi feito a obra do PAC. Então, essa obra também, então, dessa forma, fica aqui também, é uma obra feita pela Prefeitura,
uma obra bem feita, e é assim que tem que ser feito. Tem que parabenizar quando as coisas são feitas em favor dos brusquenses. Aqui também são vários, pode ir passando mais fotos. Aqui outra já dificuldade, que na maioria da cidade está assim, ó, tem essa dificuldade. Como é que o deficiente vai passar? Primeiro entre o poste e o muro, e depois com as rampas, os buracos, as calçadas, enfim, é um problema muito sério para os deficientes. Eu acho que à medida que, aqui, ó, por exemplo, essa pessoa aqui também, que fez essa calçada com paver, com guia tátil, é uma pessoa, é o proprietário do imóvel, da casa, ele fez até ali, onde é o cercado dele. Daqui para frente está assim. Mas, pelo que se vê, eu vou falar sobre isso aqui também, o cego tem um problema. Lógico que com a bengala, ele vai tateando e consegue, de alguma forma, saber se tem buraco ou não. Mas o que vem acima dele, como os toldos das lojas, não vai ter como, ele vai acabar batendo. Esse aqui ainda está bem na vertical, mas alguns toldos aí usados pelas lojas, até para proteção do sol, da própria chuva, acabam ficando numa altura muito baixa, onde o deficiente com certeza vai bater. Eu também já bati, eu acho que muitas pessoas aqui nos toldos, pelo centro, aconselham bater, e aqui tem um ferro que machuca mesmo. Então o deficiente físico vai deparar com esse problema e vai acabar até se machucando, porque até pelo que o Sidney falou, o que o governo federal preconiza é que a altura das placas, enfim, de tudo que for usado, tem que estar numa altura de 2,50 metros para que os deficientes, então, não se machuquem aí com placas, enfim, com todos os obstáculos que tem à sua frente. Vou passar mais fotos aí. Pode passando mais agora, são tudo fotos, ó, onde não tem a descida, o proprietário não deixou a rampa de acesso para os cadeirantes, e também não é só para eles, como já falei, aqui, então essa pessoa já teve cuidado, embora esteja rachada a calçada, mas teve cuidado de fazer a rampa, então facilita bastante a vida de todos, deficientes e nossa também. E conversando com o Sidney, falando das ações que são feitas também, através da leitura em braille, porque como é que o cego hoje faz para aprender a leitura em braille? Hoje todos os deficientes visuais têm acesso total aos livros, e também não só aos livros em braille, também como CDs. Todos os livros são disponibilizados, inclusive aqui em Brusque, para os deficientes visuais. Uma parte, vereador. Concedo a parte. Gostaria de parabenizá-lo pelo assunto, né? Trata da mobilidade de pessoas com deficiência, e dizer que nosso município, aliás, não é só o nosso município, mas carece muito de uma política de mobilidade, principalmente os passeios públicos, são as calçadas, que não tem um padrão definido, né? Cada um faz do jeito que bem entende, outros não fazem, e que cria uma certa dificuldade muito grande para a mobilidade dessas pessoas que precisam tanto dessa condição de acesso razoável. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Celso. Como o doutor falou, é a própria acessibilidade, né, que tem que ser sim revisto, e principalmente para os proprietários dessas casas onde são feitas calçadas, que tentem, na medida possível, fazer, e parabenizar aqueles que já estão usando o padrão que a Prefeitura está usando hoje, com paver, e o guia, então, tátil para esses deficientes visuais. Perdão, permite uma parte? Sim, conceda a parte, velho. O senhor está levantando um assunto que realmente é pertinente, e olha que nós já batemos nessa tecla. É um problema crônico. Isso já está lá no primeiro Código de Posturas, lá de 1990, que é a obrigação do proprietário, que isso faz parte, né, da competência do dono do terreno, daquele que tem um proprietário do imóvel, mas infelizmente, vereador, entra governo e sai governo, e nós não conseguimos resolver essa questão. E
quando o senhor fala dos deficientes, olha, não precisa ser deficiente, não. Mas ser um idoso, eu já me considero deficiente. A pessoa que usa óculos já é um trabalho para andar aí. De vez em quando eu estou dando umas topadas. Imagina quem não usa quando chove. O vereador Valmir também está dizendo. Então, é um problema realmente sério. Só existe uma forma de resolver ou procurar resolver. É a prefeitura realmente interferir, né, mandar fazer, depois mandar fatura e cobrar. Não existe outra forma. Já foi feito alguns programas de incentivo, já foi feito. Acho que só existe a forma mesmo de primeiro fazer e depois cobrar. Mas Vossa Excelência está de parabéns por levantar esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. O senhor vai me dar uma parte. Você da parte, bom. Eu estava com medo aqui, mas o senhor vai me dar uma parte. Não, vereador Moacir, tem o senhor sabe disso, que a gente também tem aquela audiência que fala da mobilidade urbana, onde entendo que também, além de ciclofaixa e tudo que a gente tem que conversar, eu acho que pode ser acrescentado também a continuar a discussão da calçada. Porque o vereador Dejaí coloca essa questão também, por exemplo, de fazer e depois cobrar, mas aí é aquele problema também, depois quem que se resolve não pagar também, então vai muito na linha da conscientização, mas é verdade, é uma questão, né, complicada, porque o senhor mesmo viu ali, pelo menos a prefeitura, naquilo que ela está fazendo, ela começou a fazer, eu acho que isso é importante, mas é também importante assim, a comunidade se conscientizar disso, né? E é bem isso que disse, não é só o cego, né? Nós todos passamos trabalho, né? Uma mãe com um carrinho, enfim, né? Então eu penso que a gente tem que bater nessa tecla assim, embora já levantado pelo vereador Dejair também, assim, a dificuldade às vezes desse tema que de vez em quando é levantado, mas tem que continuar, a gente tem que continuar a insistir para ver se a gente muda isso. Obrigado, vereador. Obrigado. Com certeza é um problema bem crítico, sério, mas fazer um apelo para os donos, proprietários de terreno que ainda não têm calçada, que façam, e na medida do possível, que façam esse guia tátil, para que então os cegos possam se dirigir através desse guia tateando então com sua bengala. Eu teria muito mais para falar, mas não vai dar tempo para falar tudo que eu teria que falar sobre os deficientes. Eu só vou terminar falando aqui, fui incumbido através da diretoria da CAPRA, mudando de assunto agora, só para fazer uma pequena reflexão aqui, que a CAPRA está com dificuldades muito sérias. Primeiro, a CAPRA está fazendo uma rifa para poder pagar os mais de 50 mil reais que estamos devendo em 3 clínicas em Brusque, mais de 50 mil, embora no último bazar da CAPRA tenha sido arrecadado 9.420 reais, ainda assim devemos mais de 50 mil reais. E a situação está grave. A CAPRA, reunidos na última semana, e eu estava também na reunião da diretoria, está até pensando seriamente em parar as atividades se não for feita alguma coisa urgentemente. Nós tínhamos há 2 meses atrás mais de 4 mil animais abandonados. Hoje, com certeza, tem mais de 5, da forma que estão procriando. Então, essa superpopulação de animais acarreta vários problemas. Que aonde vão parar os animais atropelados? Com certeza, a referência é a CAPRA e acaba chegando no telefone de algum voluntário. E são encaminhados para onde? Para as clínicas. E desta maneira, quanto mais animais nas ruas, mais problemas, mais gastos para a CAPRA e, enfim, para a comunidade. E é um problema muito grave a ser resolvido. Então, teríamos que ter hoje uma política mais abrangente, mais drástica, com castrações em massa. Eu já falei anteriormente aqui, agradecendo tudo que o prefeito já fez, e essas castrações estão sendo feitas também, mas que não está sendo suficiente, não está resolvendo o problema. O problema continua aumentando. E eu, sinceramente, tenho medo de onde vai chegar esse problema tão grave que é a superpopulação de animais. Então, os voluntários, com certeza, estão desanimando, porque não tem como atender a todos, são muitos animais, tem a questão séria das doenças que são passadas para nós. Então, desta forma, eu gostaria de pedir ajuda para os brusquenses, até na compra dessa rifa, inclusive o prêmio da rifa é um carro 0 quilômetro, para que nós possamos, pelo menos, pagar uma parte dessa dívida junto às 3 clínicas veterinárias.
mas o problema dos animais abandonados com certeza é muito grave, cresce dia a dia e não se sabe mais que caminho tomar. Então, a gente pede que a sociedade nos ajude, através das promoções que a Capra faz, para que nós possamos, de alguma maneira, pelo menos parar com o aumento da população de animais. Depois, sim, com certeza, reduzindo, mas precisamos, com certeza, de uma política efetiva e, claro, dependendo sempre, não só da sociedade, mas do próprio poder público, para que isso aconteça. Meu tempo está esgotado, gostaria de falar mais, mas próxima vez, com certeza, falaremos. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, imprensa, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre participação popular. Tem uma citação aqui sobre a participação e que diz que a participação pode ser compreendida como um processo no qual homens e mulheres se descobrem como sujeitos políticos, exercendo os direitos políticos, ou seja, uma prática que está diretamente relacionada à consciência dos cidadãos e cidadãs, ao exercício da cidadania, às possibilidades de contribuir com os processos de mudanças e conquistas. O resultado do usufruto do direito à participação deve, portanto, estar relacionado ao poder conquistado, à consciência adquirida, ao lugar onde se exerce e ao poder atribuído a esta participação. A participação é requisito de realização do próprio ser humano e, para seu desenvolvimento social, requer participação nas definições e decisões da vida social. A participação sempre esteve comprometida com aquilo que Marx e Engels apontam como pressupostos da existência humana. O primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história é que os homens e mulheres devem estar em condições de viver para poder fazer história. E para viver é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. No outro texto do IPEA, Participação Popular, a Construção da Democracia Participativa. Pouca gente, além dos diretamente envolvidos, sabe que boa parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, todo o Programa Nacional de Habitação, o Plano de Expansão das Universidades Públicas, o ProUni, a criação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, as políticas afirmativas contra a discriminação racial de mulheres, minorias sexuais e o amplo conjunto de medidas que impulsionaram enormes avanços na agricultura familiar nos últimos anos foram formulados e decididos com a participação direta de milhões de brasileiros por meio de inúmeros canais criados ou ampliados para consolidar a democracia participativa no país. Só as 73 conferências nacionais temáticas realizadas para debater políticas públicas envolveram em seus vários níveis cerca de 5 milhões de pessoas. Mais da metade dos conselhos nacionais de políticas públicas que contam com a participação popular foram criados ou ampliados nos últimos 8 anos. A participação popular na elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas ganhou amplitude sem precedente, contribuindo para aumentar tanto a eficácia e abrangência das ações públicas como a capacidade de formulação dos movimentos sociais. Durante esse período, programas estruturantes, como as medidas conjunturais relevantes, foram decididos e implementados por meio de diálogo direto e da mais ampla negociação com os movimentos sociais. Para isso, foram criados ou ampliados diversos canais de interlocução do Estado com os movimentos sociais, conferências, conselhos, ouvidorias, mesas de diálogo e etc., que já configuram o embrião de um verdadeiro sistema nacional de democracia participativa. Isso é um pouco a nível nacional. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui da nossa cidade, o que nós temos, quais são as ferramentas que nós temos aqui em Brusque de participação popular. Os conselhos municipais, secretarias dos conselhos. Nós temos atualmente 20 conselhos criados e funcionando no município de Brusque. E aí a relação de todos os conselhos, o Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal do Idoso, da Cultura, da Juventude, de projetos incentivados, de turismo, de esporte, de patrimônio histórico, da saúde, o Comusa,
o Conselho Municipal da Cidade, o Concidade, do Meio Ambiente, de Saneamento Básico, da Defesa do Consumidor, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal Antidrogas, Conselho Municipal de Defesa Civil e o Conselho Municipal Infanto-Juvenil. Todas as reuniões, esses conselhos, eles realizam uma reunião mensal. Todas as reuniões são abertas à comunidade. A comunidade tem vez e voz, lógico, ela não pode votar, mas ela pode participar das reuniões dos conselhos e tem direito à voz. Então, é uma ferramenta importante de participação, que as pessoas devem e podem estar presentes, discutindo a questão das políticas públicas que são, em cada setor, discutidas através dos conselhos municipais. Nós também temos as conferências municipais, que ajudam também a construir a cidade que queremos. Aqui tem o que são as conferências de políticas públicas são espaços amplos e democráticos de discussão das políticas, gestão e participação. Sua principal característica é reunir governo e sociedade civil organizada para debater e decidir as prioridades nas políticas públicas nos próximos anos. Aqui embaixo tem uma relação de todas das conferências deste ano, que foram e que serão ainda realizadas. Teve a Conferência Nacional das Cidades, a etapa municipal, que aconteceu no dia 18 de maio, a Conferência Nacional de Cultura, também a etapa municipal, que aconteceu dia 8 de junho, da Educação, que aconteceu semana passada, na quinta-feira, lá no pavilhão da Maria Celina Vidotto Imhoff, e a Conferência Nacional de Assistência Social, que vai acontecer no próximo dia 18 de julho, quinta-feira, no Salão da Igreja São Luís Gonzaga, a partir das 8 horas. As conferências também são um importante espaço de debate, de construção de ideias, de políticas públicas, porque só a partir das conferências que são demandadas de cada município, de cada região e do Estado, em todas as etapas, que são definidas as políticas públicas a serem desenvolvidas a nível nacional. Nós temos também aqui em Brusque a questão do orçamento participativo, que acontece desde o ano de 2009, que é uma outra ferramenta importante de participação da comunidade, onde a comunidade define os destinos da sua cidade, e foi implantado em Brusque no ano de 2009, uma iniciativa democrática da administração municipal, e a cada ano a população decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados com os recursos do orçamento da prefeitura. Então, tem aqui um relatório da participação popular no OP desde 2009. Em 2009, teve a participação de 1.670 participantes em todas as etapas, em todas as reuniões que houveram. Em 2010, 2.500 participantes. Em 2012, 2.960 participantes, um total de 7.150 participantes em todas as etapas que ocorreram desde o início do orçamento participativo em 2009. E as obras, até agora, foram 176 obras nas áreas de saúde, educação, pavimentação, drenagem, esporte e lazer, definidas pelo orçamento participativo. Então, é uma ferramenta, sem sombra de dúvida, importante, onde a população define a prioridade em cada região, em cada bairro, e através do orçamento que tem, dos recursos que são disponibilizados para cada região, ela define a obra que será executada e votada naquela região. Este, então, é uma nova ferramenta que vai estar discutindo, já começou a partir de ontem, né, discutir o PPA, e aí é uma questão de estar levando também para a comunidade e explicar para a população o que se trata o PPA, e para poder também a população opinar juntamente. Lógico, a prefeitura leva as ideias, leva já uma preparação toda do que vai ser executado, mas há essa discussão também com a comunidade. E embaixo também tem todo o calendário, como eu já falei anteriormente, né? Começou ontem, amanhã tem Tomás Coelho, e assim por diante, todas as etapas que vão até dia 17, onde terá
a última assembleia, dia 17/7, em todas as etapas em cada região da cidade. O Fala Cidadão também foi uma outra ferramenta adotada, onde o prefeito e vice recebiam a população nas sextas-feiras, diretamente, recebiam as demandas e as reivindicações de cada pessoa que procurava a prefeitura para resolver as suas questões, às vezes pessoais, inclusive, ou da comunidade. Esse ano ele está em stand-by por conta dessas novas ferramentas que estão sendo realizadas, como o PPA e também a Mais Prefeitura no Bairro. Então, ele, a princípio, está meio stand-by, mas logo que encerrarem essas novas ferramentas, será retornado. O Conselho de Governo também foi uma outra ferramenta com a participação de representantes de entidades. E aqui o novo projeto, então, que vai aproximar a Prefeitura das comunidades, com início para este sábado, que é a Prefeitura Mais Brusque e Mais Prefeitura no Bairro, e uma nova ferramenta de transparência, participação, respeito ao cidadão, que terá início, então, dia 6 de julho, lá na Limeira. É um momento importante, onde o cidadão lá da região, ele vai poder levar, né, suas demandas, vai poder apresentar as reivindicações diretamente aos secretários e também ao prefeito. Então, é a prefeitura lá no bairro. E aqui embaixo também tem todas as regiões que vão estar acontecendo. Falhou, não está. E um novo, e também esse ano vai acontecer, a partir do aniversário da cidade, o lançamento, na semana do aniversário, do Congresso da Cidade. É uma ferramenta também que vai estar discutindo a cidade daqui para frente. O que nós queremos, qual é a cidade que a gente quer daqui a 20, 30 anos, planejar, organizar a cidade que a gente quer. Então, haverá também diversas etapas nas diversas regiões, com diversos temas, e a partir, então, de agosto, setembro, vai se dar início ao Congresso da Cidade. Então, e aí é um momento importante, porque é um momento que a gente vai estar pensando a nossa cidade para o futuro. Então, da importância das pessoas estarem participando, das pessoas virem discutir qual é a cidade que a gente quer, isso em todos os sentidos. Lhe concedo a parte, vereador Valmir. Vereadora, quero parabenizar, né, pela explanação e dizer assim que sempre a comunidade ela tem que perceber que existem instâncias para ela participar, e várias instâncias, né? Muitas vezes pode não se dar bem numa, mas tem outras. E importante a gente dizer também que a gente tem insistido nisso, que a internet, as redes sociais, o Face, é uma importante ferramenta. A gente não nega isso, mas essa questão de a gente estar junto, presente, discutindo, nada substitui isso, né, do que esses encontros onde a população ajuda também, né, a dar o rumo, a corrigir os rumos do governo. E um governo popular, ele tem que fazer isso, ele tem que estar sempre sujeito à população, às observações da população, e ser capaz também de convencimento da população daqueles projetos que ele tem, além daqueles projetos que a população já aprovou quando da eleição. Então, penso que isso é importante e que cada um descubra um espaço para também estar contribuindo. Obrigado, vereadora. Obrigada, Valmir, com certeza. Acho que o governo popular, democrático, ele tem que trabalhar nessa linha. E eu sempre defendi e defendo a participação popular em todos os sentidos. Acho que é importante, as pessoas precisam vir, os cidadãos e as cidadãs precisam vir, reivindicar, cobrar, construir, ajudar a construir. Muitas vezes a crítica pela crítica não resolve, a crítica pela crítica não constrói, pelo contrário, muitas vezes ela destrói.
Então, é preciso assumir ser corresponsável. Eu tenho que ser corresponsável pela cidade onde eu vivo, pelo país onde eu vivo. E eu tenho que fazer minha parte enquanto cidadã, enquanto cidadã. Eu penso que é dessa forma que a gente vai construir uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. A partir do momento que as pessoas, que todo cidadão e que toda cidadã vir para os espaços que tem, e tem muitos espaços, se a gente observar aqui em Brusque quantas ferramentas que nós temos de participação e que as pessoas são convidadas, são convocadas, e basta escolher, se não conseguem participar de todas, mas escolham um tema, escolham um assunto, escolham um espaço que elas se identificam, e para ajudar a construir, para ajudar a dar ideias, a dar sugestões. Porque um administrador, ele vai estar ali por um período, e ele tem que ouvir as pessoas, e é importante que as pessoas deem sugestões, que as pessoas deem opinião, que as pessoas participem, que ajudem a construir a cidade e o estado e o país que a gente quer. Então, nesse sentido, trazer para a população de Brusque a quantidade de ferramentas que nós temos aqui na nossa cidade de participação popular. Seria isso, então. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados cidadãos e cidadãs que estão a prestigiar a nossa sessão plenária, também o nosso abraço a todos os membros da imprensa, que, como digo em todos os meus pronunciamentos, que costumeiramente fazem a cobertura da nossa sessão plenária. Mas, senhor presidente, no mês passado eu estive participando de uma reunião no bairro Dom Joaquim, da associação, e lá naquela oportunidade se apresentava, um funcionário da prefeitura, apresentava lá o slide onde estava se discutindo o PPA com a comunidade. E naquela oportunidade eu levantei o questionamento que eu não vi citar em nenhum momento a abertura de novas artérias aqui na nossa cidade. Veja que Brusque está crescendo de uma forma significativamente, estamos crescendo demograficamente de uma forma assustadora, nós já estamos batendo uns 120 mil habitantes. Nós vimos aqui a Polícia Militar apresentando, né, uma pesquisa onde Brusque já possui mais de 82 mil veículos automotores. Então vejam a preocupação que nós temos que ter com a abertura de novas artérias, novas ruas, para nós podermos suportar essa demanda toda que virá pela frente. Então chama atenção para isso, para a discussão do PPA, nós ficarmos alertas com respeito à abertura de novas ruas. E lá naquela oportunidade, senhor presidente, também me chamou a atenção, estou fazendo esse comentário, porque eu vou entrar no pronunciamento do qual me propus, quando foi discutido por um cidadão a questão da saúde. E ele lá discutia a questão da saúde, dizendo a dificuldade que ele encontrava com o posto de saúde. Ele dizia que ele teve que encaminhar uma senhora para o hospital em pagamento até de consulta particular, porque encontrava uma dificuldade muito grande na questão da saúde. Isso não é novidade, porque nós vendo todas as estatísticas, todas as pesquisas apresentadas e feitas no país, no estado e aqui também no município de Brusque, aponta como prioridade, a população aponta, justamente a saúde. A saúde é a prioridade. E aponta-se também que a saúde é uma questão precária, uma situação complicada, difícil, que tem que ter investimentos, né, significativos para poder atender grande parte da população carente que necessita do poder público para manter a sua saúde em dia. Afinal de contas, a saúde, senhor presidente, é o maior patrimônio que o ser humano tem. Então, nós temos realmente que cuidar. E lá, retroagindo a março, nós fizemos um pedido de informação ao Executivo, solicitando que nos informasse qual o montante de recursos investidos na área de saúde no ano 2012. No ano 2012, se fosse agora, já pediria em 2013, mas quando eu pedi foi em março de 2012, e qual o percentual realizado. E também solicitamos a relação dos servidores da área da saúde, informando vencimentos atuais, especificando o vencimento básico e gratificações. E, claro,
justificando para fins de conhecimento. E após encaminharmos esse pedido, senhor presidente, recebemos a informação do Executivo, né, o prefeito encaminhou a correspondência à Câmara Municipal, onde ele informa que foi investido 18,37% em 2012 na saúde, ótimo, até aí tudo certo, e que foi investido um total de R$ 47.278.409,87 na saúde. Vamos falar redondo, 47 milhões de reais na saúde, sendo 28 milhões de despesas próprias. E claro que juntamente com essa correspondência, foi encaminhado um relatório resumido de execução orçamentária, até pedi porque o Rafael podia passar e até botei para que o pessoal pudesse acompanhar o relatório, onde ele especifica que, em primeiro lugar, está muito apagado, difícil, o outro, Rafael. Veja que o total do orçamento do Executivo de 2012 foi 238 milhões de reais, arredondado, certo? Foram gastos na saúde, informado pelo Executivo, 47 milhões de reais, mas ficou um pouco para trás, no final foi gasto e pago, são despesas executadas em 2012, de 46 milhões 782 reais. Mas o que nos chamou a atenção, vejam bem os senhores, que na despesa, volta aí, Rafael, a despesa com pessoal aí, ó, despesa com pessoal, mais para cima, Rafael, despesa com pessoal, o segundo quadro, o município está aqui, ó, encargos, despesas pessoal e encargos sociais, 21.148.000 reais. Essa é o valor gasto com pessoal e encargos sociais. Isso quer dizer o quê? Folha de pagamento. 21 milhões de reais com folha de pagamento de funcionários. E também com despesas de custeio, mais 21.390.000 reais. Ó, outras despesas de custeio, correntes, que é o custeio da saúde, 21 milhões. Então, representa, na verdade, 50%, com esse relatório, 50% de folha de pagamento de funcionários e 50% para o custeio. Só aí nós estamos vendo, né, que já é um excesso na folha de pagamento, porque a Prefeitura tem hoje, informado aqui pela Secretaria da Saúde, a Prefeitura tem hoje, na Secretaria de Saúde, trabalhando na área da saúde, 554 funcionários. Então vejo que é uma quantidade muito grande de funcionários e certamente dá uma folha muito grande no valor de 21 milhões de reais. Mas, lendo o jornal O Município de ontem, me chamou a atenção um detalhe, porque ele não vem, esse relatório não vem devidamente especificado. Vendo o jornal no dia de ontem, eu vi uma carta que foi publicada pelo senhor Aleomar Luciano dos Santos, que foi publicada na íntegra, onde ele fala aqui, numa parte da correspondência, ele diz o seguinte, ó, a administração municipal recebeu em 2012, do governo federal, 18 milhões de reais para aplicar no SUS. E realmente, ali embaixo, mais, pode subir um pouquinho, rapaz? Ele consta 18, lá naquela parte, 18.845.000 reais que vindo pelo SUS. Veja bem, 18 milhões do SUS. Desse total, o hospital recebeu pouco mais de 6 milhões de reais. Então, dos 18 milhões de reais que veio do SUS, foi repassado para o Hospital de Azambuja em torno de 6 milhões de reais para arredondar. E dos recursos municipais previstos em lei, que é o 15% que foi investido, 18,37%, segundo a Prefeitura, a ser aplicados na saúde brusca, a Zambuja recebeu cerca de 2 milhões e 700. Aí nós fizemos um cálculozinho, passa a segunda tabela, Rafael. Vejo bem os senhores, o total da saúde, de gasto da saúde, 46 milhões 782 mil reais. Esse é o total.
Você diminuindo os 8 milhões e 700 que foi repassado pela Prefeitura, sobrou 38 milhões e 82 mil reais para serem devidamente investidos na saúde. Desses 38 milhões, 21 milhões 148 mil reais foram investidos em folha de pagamento. 21 milhões 140, isso o ano, né? E, certamente, sobrou 16 milhões 934 para ser investido na saúde, na manutenção da saúde. Mas a Prefeitura informou também, no quadro que anteriormente, que foi investido 4 milhões, foi feito investimentos, 4 milhões e 243 mil reais. Você diminuindo os 4 milhões de investimento, sobrou, na verdade, 12 milhões 691 mil reais para a manutenção da saúde no nosso município. E claro que você, dividindo isso por 12, né, durante o ano, vai dar 1 milhão e 57 mil reais por mês para manutenção. Em contrapartida, a folha de pagamento dá 1 milhão 762 mil reais por mês, né, contra 1 milhão e 57 de manutenção. Então vejam, Vossas Excelências, se nós começarmos a analisar esses dados, como nós analisamos, certamente 554 funcionários com uma folha de 1 milhão 762 mil reais mês, 21 milhões e poucos reais por ano, é muito dinheiro para a folha de pagamento. É por essa razão que nós começamos a entender por que o Executivo não consegue investir, doutor Celso, Vossa Excelência, que é médico, consegue investir como deveria investir na saúde aqui no nosso município. Sexta-feira eu recebi a visita de uma pessoa aqui, na Câmara, aqui no meu gabinete. Ela me dizia o seguinte: vereador, no bairro, até eu acho que eu mostrei para o vereador Dejair Machado, eu falei para ele esse episódio. Não temos remédio, não temos médico. Para você marcar uma consulta, leva de 30, 60, 90 dias. E para você fazer um exame, às vezes até mais de um ano, leva para nós conseguirmos fazer o exame. Então aí, nós observando esses dados apresentados pela própria Prefeitura, nós podemos ver por que razão que a população passa essa dificuldade. Aí nós podemos entender realmente o que está acontecendo em Brusque com respeito à saúde. Porque se nós não tivéssemos feito essa pedido de informação e não tivéssemos esses dados em mãos, e nós falássemos aqui, nós poderíamos ser chamados de mentirosos, dizer, é mentira, isso não é verdade. E esses dados não foram inventados, foram dados fornecidos pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria da Saúde. Concedo a parte ao vereador Valmir Ludwig. Vereador, esses dados mostram exatamente a seriedade do governo e a aplicação do dinheiro. Saúde se faz com o pessoal, vereador, com médico, com enfermeiro. Por isso, quando a gente fala de folha de pagamento, a gente fala da folha em geral, a gente não pega individualmente dessa ou daquela secretaria. E saúde se faz com médico, tinha 20, agora tem 50, não foi aplicado como se devia na saúde antes, hoje é quase 18%, então o senhor só está mostrando isso, né? E nós concordamos com isso, a folha de pagamento é para os médicos, e aliás, ao pouco dos médicos ainda que faltam, não é porque a Prefeitura não quer, porque ele não tem médico. Eu vou fazer na próxima sessão uma reflexão sobre essa questão aí dos médicos, né, que vem de fora, mas aí é outra discussão que nós vamos fazer também. Mas eu queria dizer para o senhor que é isso, a folha de pagamento, né, por conta de que na saúde a coisa mais importante que tem é quem faz assistência, são os enfermeiros, médicos, etc. Obrigado, vereador. Agradeço, vereador, mas a saúde, vereador, não se faz só com pessoal. Saúde se faz com pessoas competentes, saúde se faz com remédio, se faz com profissionais e se faz com equipamentos. Agora, Vossa Excelência dizer aqui que está investindo certo, ninguém está dizendo que não está sendo investido certo. Não estou contestando isso não, vereador. Eu estou dizendo que está se gastando muito em folha de pagamento, muito. Está em torno de 50% dos recursos da saúde está sendo investido em folha de pagamento e muito pouco na manutenção. A população não pode ficar da forma que está. Tem que ser disponibilizado o maior número possível de recursos para remédios, para facilitar o exame, para facilitar as consultas médicas, para trazer médicos
né, já com residência, que a grande maioria, ou a totalidade dos médicos dos postos de saúde não tem residência, nós sabemos disso, são médicos que vêm diretamente da universidade, né, e aí encontra-se dificuldade em fazer a consulta nas pessoas quando precisa. Concedo a parte ao vereador Jair Machado. Muito obrigado pela parte, vou ser bem rápido, porque Vossa Excelência só tem um minuto ainda para terminar. Essa demonstração com os dados que Vossa Excelência apresentou, que proveio inclusive de um pedido de informação, não ficou muito claro, vereador, e gostaria que o senhor enfatizasse mais qual foi o montante que veio do Ministério da Saúde e qual foi o montante dos recursos próprios que foram transferidos para o Hospital de Azambuja. Só isso que lhe faço a pergunta para não demorar muito. Muito obrigado. Vereador, o que foi transferido, que veio do SUS, foi 18 milhões e uns quebrados. Para ser mais exato, 18 milhões. E desses 18 milhões, foram repassados 6 milhões, um pouquinho mais de 6 milhões, segundo aqui o comentário do cidadão que escreveu a carta no Jornal Município, porque essa informação não veio aqui para nós. Essa informação nós colhemos da carta que foi publicada pelo Jornal Município. E dos recursos do Executivo, onde seria aplicado no mínimo 15%, aí foi repassado ao hospital em torno de 2 milhões e 700 mil reais. Concedo a parte, doutor Celso. O vereador Ivan, parabéns pela colocação que Vossa Excelência faz. Reitero aqui que realmente existe um estrangulamento na média complexidade, que são consultas de especialidade e exames de laboratório. Talvez haja necessidade de rever essa planilha tão bem feita e se destinar parte dos recursos mais para estas áreas. Há pessoas que ficam esperando, como Vossa Excelência falou ali, um tempo absurdo na fila. Não é um problema só local, a gente sabe que isso é um problema que atinge todos os municípios do Brasil. Mas o alerta de Vossa Excelência é perfeito, está correto. A folha de pagamento está ocupando 50%, né? Está no limite prudencial pela lei de em torno de 50% fiscal, né? Parabéns, vereador. Obrigado pela parte. Já para concluir, senhor presidente, já para concluir, quero dizer que no meu entendimento, é muito gasto com folha de pagamento e muito pouco, na verdade, para o custeio. Mas eu gostaria também, é só uma coisa que eu não entendi, gostaria até que, se pudesse, eu não entendi aqui, são duas situações que aparecem na relação dos funcionários, que são, dentre esses funcionários, senhor presidente, são 21, dentre os 554, são 21 funcionários comissionados. Eu só não entendi o que é o operador de máquina, qual é a função, qual é a máquina que é operada na saúde, não sei se tem alguma máquina dentro do sistema de saúde que é operado, o termo de raio-x ou coisa dessa natureza, que está aqui, operador de máquina, e também educador físico, né? Eu gostaria, se alguém pudesse me explicar que funções são essas, que eu realmente, confesso, não conheço dentro da área da saúde. Eu gostaria, se alguém soubesse, que pudesse me esclarecer. Operador de máquina e educador físico. Era isso, senhor presidente, que nós tínhamos para essa noite.